Então vamos lá. Eumíntios e esquistossomose é o primeiro assunto dessa terceira unidade. E a gente vai ver bem pouquinho mesmo dos eumíntios de forma geral, e aí entra na esquistossomose, que é a primeira doença. Então, os eumíntios vão estar em dois grandes grupos, os plateumintos e os nematóides. Os plateumintos são um grupinho mais achatado, dorsoventralmente, e eles podem ser trematodas e cestodas. Já os nematóides, eles são mais cilíndricos. Essa é a diferença principal. Agora, sobre a esquistossomose. Então, a esquistossomose, ela é endêmica, especialmente no litoral do Brasil, onde a gente vai mais encontrar os casos de esquistossomose, pela costa do Brasil inteiro. O esquistoma mansoni, ele foi descoberto em 1908 na Bahia, por um pesquisador, e a partir daí se estudou as doenças que ele pode causar. Então, qual é a morfologia? Vai ter o ovo, primeira fase, depois do desenvolvimento, que é o miracídio, então a cercária e, por último, o verme adulto. Eles têm, como hospedeiro intermediário, um caramujo chamado de Bionfalaria. E a Bionfalaria tem 3 espécies principais: Bionfalaria galabrata, Tenagófila e Stramínia. A Stramínia é a que mais se disseminou, que está presente em praticamente todos os estados do Brasil. E aí, quanto mais disseminado, maiores as chances de ele abrigar o esquistossoma. A transmissão da esquistossomose se faz pela entrada de cercárias, então desse grupo aqui, na pele ou na mucosa. Elas encontram espaço e aí vão usar o humano como hospedeiro. Então vamos ver melhor o ciclo. Tá, a gente tem então o ovo colocado, certo? Depois esse ovo na água vai se desenvolver em miracídio. E o miracídio entra no caramujo, na Bionfalaria. Depois, ela vai se desenvolver na Bionfalaria como cercária e ela vai sair como esporócitos cercárias. E é essa cercária que vai contaminar e vai penetrar no ser humano quando ele tiver contato com essa água contaminada. E aí, quando ele entra no ser humano, essa cercária vai se desenvolver em esquitossômulos, que ainda são da cercária, e vai fazer seu ciclo. Vai passar pelo pulmão sem se diferenciar, vai passar pelo coração e pelo fígado. E aqui a gente já vai encontrar a larva madura. Essa larva madura vai chegar nas veias mesentéricas, no intestino, que é onde ela vai botar os ovos. Então, no intestino a gente vai encontrar o verme adulto e os ovos. Os ovos podem voltar para o fígado, e aqui a gente vai ter um processo de cronificação da esquistossomose, mas eles também podem ser eliminados pelas fezes, e aqui a gente tem, então, os ovos sendo colocados e reiniciando o ciclo. Basicamente, o ciclo é esse, não é muito complicado, mas é bem importante. Então, qual é a patogenia que vai apresentar? A patogenia da fase aguda vai depender em que fase está a esquistossoma. Então, se é cercária, que é a primeira fase que penetrou no indivíduo, vão ser aqueles sintomas da penetração mesmo. Então, dermatite, uma coceira, um eritema, um comichão, todos os sinais de que alguma coisa estranha adentrou o corpo. Depois disso, quando se desenvolve para os esquitossômulos, a gente começa a ter o mal-estar. Então, vai ter mal-estar, febre, dor abdominal, falta de apetite, tudo isso com o esquitossômulo. Só é importante lembrar que, às vezes, na passagem para o pulmão, quando esses esquitossômulos estão passando e para virar larva adulta e tal, quando passa pelo pulmão, pode gerar sintomas como tosse e dispneia. Pode, não vai, com certeza. Agora, quando os vermes adultos já se instalaram, eles começam a espoliar, eles roubam muito ferro. O roubo de ferro é muito alto. E aí depois, quando coloca os ovos de esquistossoma, o nosso corpo vai formar o chamado de granuloma.
que a gente já viu também em PPG, que é uma forma de defesa contra a proliferação desse parasito. Isso patogenia de fase aguda. Agora, quando cronifica, o que acontece? Bom, quando cronifica, a gente vai ter a dor os sintomas relacionados à presença do intestino, que é aí desconforto abdominal, diarreia mucopio-sanguinolenta, então a diarreia com sangue. E em casos mais graves, quando tá pior, em vez de diarreia, a gente vai apresentar um caso de constipação. E também tem os sintomas da cronificação hepática. O que a gente vai ter? E aí que é bem mais sério. Se forma um granuloma, mas esse granuloma se forma perto do hilo hepático. Isso vai levar a uma hipertensão portal. E essa hipertensão portal vai levar a 3 sintomas que são mais sérios da esquistossomose, que são ascite, acúmulo de líquido, a gente tem aquela barriga bem pronunciada, esplenomegalia, então aumento do baço, que também vai levar esse abdômen mais globoso, e varizes esofágicas, que também vão provocar bastante dor. São os piores sintomas. Isso dentro da localização clássica, intestinal e hepática. Mas tem outras localizações que também podem gerar sintomas bem ruins. No sistema nervoso central, vai desenvolver uma neuroesquistossomose. Se for em nível de medula, pode levar a uma paralisia de membros superiores e inferiores. No cérebro, vai causar convulsões inexplicadas. E quando se instala nos pulmões, vai aumentar muito o esforço cardíaco. E a gente vai gerar um quadro de insuficiência cardíaca por comprometimento pulmonar. No geral é isso. Só tem uma observação de uma diferença que pode dar, que é a mielorradiculopatia esquistossomótica, MRE, que acontece em casos muito graves e tem um aparecimento de sintomas lento, mas vai gerar dor lombar, alteração da sensibilidade dos membros inferiores e disfunção urinária. Quando esse quadro se estabelece, normalmente tem uma piora progressiva e pode sim levar o paciente ao óbito. Agora então, como é que a gente faz para diagnosticar a esquistossomose? Bom, o diagnóstico clínico, pelos sintomas que o paciente está apresentando, pela história clínica, às vezes ele diz que tem contato com algum lago, alguma coisa assim, mas também o diagnóstico laboratorial. Parasitológicos tem vários, tem HPJ, CAT-CATS, são vários exames. No imunológico também, a gente tem ELISA, como sempre, tem a imunofluorescência indireta, e também tem uma reação em que você coloca, e isso aqui é importante, chama de reação intradérmica, que você coloca 0,05 ml do antígeno, e aí se fizer uma pápula, uma mancha maior do que 1,2 centímetros, é positivo para esquistossomose. E também tem como fazer pesquisa do antígeno circulante por um teste rápido de urina, também eficiente. Agora, por que aqui o esquistossoma se expandiu tanto? Bom, fatores muitos. Primeiro, o clima, que é propício. Muitos ambientes aquáticos, a gente tem isso no Brasil. A luminosidade. Migrações internas, então altos níveis de migrações, inclusive dos caramujos. A presença dos caramujos e a baixa infraestrutura que leva as pessoas a precisarem defecar em lagos, esse tipo de coisa. O tratamento se faz com esses dois principais medicações, especialmente o praziquantel, mas o oxaminiquine também. E para você dizer que a pessoa está curada, que houve cura, tem que fazer de 3 a 6 exames de fezes de 1 a 6 meses que não apresentem, do mês 1 ao 6, né, do tratamento, que não apresente mais os ovos do esquistossoma mansoni. Profilaxia, aquilo de sempre, saneamento básico, tratar os doentes e combater os moluscos, né, combater a biofalária. Sobre vacinas, não tem nenhuma vacina pronta, mas tem uma vacina da Fiocruz que está em fase de teste. Mas até agora ainda não tem nada específico. Pronto, esquistossomose é isso.